vemos que a arca da aliança de Deus foi tomada pelos filisteus, que eles invadiram Israel, entrando na cidade de Siló. Quando eles sequestraram a arca da aliança, ela percorreu durante 6 meses o país dos filisteus. E esta arca fez uma espécie de itinerância, porque quando colocavam a arca no templo, sede dos deuses pagãos, os filisteus, a arca ela pôs por terra todos os deuses dos filisteus. E na medida em que a arca passava pelo país dos filisteus, Deus castigou o povo com hemorroidas e a quantidade imensa de ratos. E rato, para aquele povo antigo, rato, ele simboliza a miséria, a pobreza, né? A desgraça. Então, o país foi tomado por ratos, e o país todo, a nação toda, acometida com hemorroidas. Algumas Bíblias dizem hemorroidas, outras para dar uma camuflada, para dar um charme, coloca tumores, mas não é hemorroidas mesmo. Ou seja, Deus, ele feriu a parte mais íntima daquele povo. Por quê? Porque era incircunciso. O que é incircunciso? Aqueles que não carregam em si o pacto abraâmico, a aliança abraâmica. Qual é o pacto abraâmico? Era o sinal na genitália masculina, que é a redução da película peniana nos órgãos masculinos das crianças. Esse é o pacto abraâmico, essa é a aliança de Deus com o povo hebreu. Os filisteus não têm o pacto abraâmico, não têm aliança com o Deus eterno. Então são incircuncisos e foram feridos. Quando os príncipes filisteus viram que aquilo era um castigo divino, aquilo era uma sentença divina, porque eles roubaram o item mais sagrado de Israel. Todos eles temiam. Ouviu-se falar das maravilhas que Deus fez com o povo no deserto, porque o Deus que habitava com esse povo no deserto, ele manifestava de uma certa forma com a presença desta arca. E esta arca ela representava a aliança, o elo de Deus com esse povo. A ideia era: roubamos a arca e esse Deus agora vai passar a servir a nós e a nos obedecer, porque nós sequestramos esse Deus. Aí Deus foi lá e deu uma surra para ver que Deus não é dominado por homens. Deus não é controlado por homens, não é dominado por homens. É Deus que controla tudo, Ele é Deus que faz tudo, é Deus que age em tudo e em todos, porque Ele é soberano. Então, o país inteiro foi acometido por uma doença, por hemorroidas. O texto diz, no capítulo 6, fala aqui que a nação inteira gritava de dores. E não tinha remédio para aquilo, não tinha cura para aquilo, não tinha alívio daquilo, porque é uma doença inédita, ninguém sabia daquilo, uma doença inédita. Os filisteus se reuniram e falaram assim: olha, vamos devolver esta arca, porque o que está sobre nós aqui é um castigo divino, porque nós pecamos, nós invadimos o território, nós entramos no lugar sagrado desse território, e nós invadimos o templo desse Deus e tiramos de lá um item sagrado, e nós estamos apanhando aqui feio, estamos sendo humilhados, porque os nossos deuses aqui, os mais poderosos, principalmente Dagom, foi derrubado por esse Deus, ele foi humilhado. Esse Deus aqui, desta arca, o Deus de Israel, ele cortou o nosso Deus Dagom pelos pés, cortou a mão de Dagom e cortou a cabeça desse Deus. E o nosso Deus não fez absolutamente nada. Vamos devolver esta arca.
entraram no consenso, e aí, como ato de reconhecimento pelos seus pecados e suas estupidez, fizeram cinco ratos de ouro, colocaram do lado da arca, e 5 figuras de hemorroida. Não sei como fizeram isso, mas fizeram, tá na Bíblia, não é brincadeira. Fizeram 5 hemorroidas de ouro e colocaram do lado da arca. Ao colocar essa arca, colocaram sobre um carro novo e tiraram 2 vacas que acabou de dar cria a 2 bezerros, e agora eles colocam esta arca sobre um carro novo com 5 rastros de ouro e 5 hemorroides, e fizeram um teste. Vou fazer um teste agora. Levou até a divisa de Israel com os filisteus, que para dificultar. Vamos ver se essa vaca levar a arca sentido a Bet-Semes. Então foi Deus que agiu, tudo é castigo divino. Mas se a arca prosseguir avante, para a esquerda, é porque o que aconteceu aqui foi a obra do acaso. Aconteceu o que tinha que acontecer. Quando colocaram a arca sobre o carro novo e as vacas levando aquela arca, subiu o sentido a Bet-Semes, rugindo na mesma concordância, no mesmo compasso. Aí eles pensaram: não, realmente foi Deus que nos castigou, então estamos aqui reconhecendo nosso pecado. E a arca volta para Israel. É o retorno da arca. A arca está retornando depois de 7 meses ausente do seu local original. Quando chega em Bet-Semes, eu acho interessante, eu gosto de história bíblica, porque a história nos ensina muita coisa. Quando a arca chega em Bet-Semes, ela para uma cidade, quando a arca sobe, ela para a cidade de Bet-Semes, casa do sol. Quando chega em Bet-Semes, ela para próximo a uma grande rocha. Aí o texto fala que os homens de Bet-Semes, ao ver a arca, chama os levitas vêm, pega a arca da aliança, tira de cima do carro novo, coloca no chão, junto com as hemorroidas e os ratos de ouro, pega aquele carro novo, quebra aquele carro novo, faz o altar e sacrifica as 2 vacas do altar e holocausto a Deus. O primeiro erro: os homens matam aquelas vacas e oferecem a Deus o holocausto usando o madeira daquele carro. O primeiro erro. Os levitas pegam aquele ouro, aqueles ratos, colocam sobre a rocha e deixam que não toca. O que acontece? O texto fala, o capítulo 6 fala que os homens de Bet-Semes, levados por uma curiosidade, abre a tampa da arca para ver o que tem lá dentro. E todo mundo sabe o que tem dentro da arca. O que é dentro da arca? As tábuas da lei, escrita por mãos de Moisés. Todo mundo sabe que lá dentro tem 2 tábuas de pedra escritas por mãos de Moisés. Se sabe que está lá, por que vai curiar? O segundo erro: tocaram na arca da aliança. Primeiro erro: ofereceu o holocausto. Segundo, tocaram na arca da aliança. Qual foi a consequência? Morte. Eu não sei por que essa Bíblia está com 70 pessoas que morreram, mas a maioria das Bíblias diz que neste dia morreu mais de 60 mil pessoas. Por que morreu 60 mil pessoas? A arca retorna para Israel. É para ter o quê? Festa. É para ter o quê? Alegria. É para ter o quê? O retorno da presença, o retorno da aliança, o retorno do pacto do Deus de Abraão. Mas não teve. Mas ao invés de ter alegria, ao invés de ter festa, ao invés de ter uma jubilação, porque a presença, entre aspas, está retornando, ao invés de ter vida, houve morte. Por quê? Veja, ao contraste,
Os filisteus reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua ignorância, reconhecem os seus erros, e como ato de humilhação coloca 5 ratos de ouro, ou seja, Asdod, Ecrom, os 5 estados dos filisteus, cada um deles tem um príncipe. Eles queriam dizer: Deus de Israel, nós somos ratos, e nós nos humilhamos perante a tua santidade. Olha eles se humilhando. Aí eles falam assim, coloca 5 hemorroides de ouro. Deus de Israel, os nossos pecados é tão pobre, mas tão pobre, que faz morada na nossa intimidade. E só o Senhor, que é um Deus tão profundo, conhece nós por dentro e por fora. Eles estão se humilhando. A oferenda daqueles 5 hemorroides de ouro é uma oração materializada, figurativa. Estão se humilhando. E Deus aceitou a humilhação e não matou ninguém dos filisteus. Feriu, mas não matou ninguém. A arca está voltando para os filhos de Deus. Olha a vergonha. A arca está voltando para os filhos de Deus, os descendentes de Abraão, os filhos que têm o pacto na carne, na sua intimidade, que têm a marca da aliança abraâmica, a remoção da carne. Olha a vergonha. Os filhos, vendo a arca, cometem 3 erros. Primeiro, ofereceu o holocausto. Segundo, tocou na arca. Terceiro, os homens fizeram aquilo. Por que eles erraram? Porque o capítulo 6 de Samuel mostra, é uma sequência do capítulo 4. Os homens tocou na arca. Está lá em Números capítulo 4, capítulo 5. Quem eram as pessoas que deveriam tocar na arca da aliança? O sacerdote. Porque o sacerdote foi separado, foi consagrado por Deus, para poder mexer na mobília do tabernáculo, para mexer nos utensílios do tabernáculo, e principalmente na arca da aliança tinha pessoas específicas, consagradas para tal, de qualquer maneira. Para tocar na arca tinha que ter oração, tinha que ter santidade, tinha que ter reverência, tinha que ter amor a Deus. Não é de qualquer maneira, é só o sacerdote. Os levitas, por mais nome que tinha autoridade para tocar na arca, era só o sacerdote. O texto fala que os homens tocaram na arca da aliança. Segundo, quem oferece o holocausto no altar é o sacerdote. Pessoas comuns não podem ofertar o holocausto. Pessoas comuns não podem fazer altares. A palavra sacerdote significa queimado por inteiro. Aquele que queima por inteiro a oferenda é só o sacerdote. O sacerdote é aquele que leva os primeiros do povo a Deus. Então excede a Deus as carnes do povo. O povo não tinha autorização para queimar o holocausto, não tinha autorização para levantar altares, a não ser o sacerdote. Só o sacerdote tinha que tocar na arca. Mas por que tocar na arca? Por causa de Ofni e Finéias, 2 sacerdotes, filhos de Eli, o velho Eli, o pai espiritual de Samuel. Mas por que tocar na arca? Porque eles desprezaram o sacerdócio por causa de Eli e Finéias. Eles pensaram, vou chamar o sacerdote para quê? Porque o nosso maior líder aqui, depois de Eli, Ofni e Finéias, os pregadores dos congressos, os pregadores das campanhas, né? Os maiores nomes aqui de Israel, os homens que pregavam nos cultos de pastores, das convenções aí, né, regional e nacional, os homens que estavam na mídia, na televisão todo. A nossa perspectiva de fé e crença é tamanha, mas depois das suas corrupções, dos seus pecados, que pecaram, desacreditaram o sacerdócio, por causa do pecado Ofni e Finéias. Eles desprezaram os sacerdotes,
achando que tinha o direito de tocar na arca da aliança. Mas espera lá, espera aí. Apesar do sacerdócio ter uma unção sobre eles, tem uma coisa: o sacerdote, ele é composto por homens. Homens falham, mulheres falham, pessoas falham. É por isso que Deus é compassivo e misericordioso, dizendo na sua palavra que tem oferta, que é oferta de perdão de pecados, que tem oferta que é para reconciliação dos pecados, que tem oferta que é para de aproximação a Deus. Na rua, que a cama da arca da aliança se chama propiciatório, significa a aproximação, a sua misericórdia, ou seja, entrega a oferta, se humilha, se arrepende, Deus te perdoa e te dá o livre acesso à encarnação. Mas não, o sacerdote é composto por homens, e homens falham, mas a unção do sacerdote é perfeita, e a unção do sacerdote é a presença real de Deus no nome de Jesus. O sacerdócio sempre vai errar, homens sempre vão errar, uma hora ou outra vão tropeçar, vão cair, vão falhar, porque o homem, o ser humano tem a tendência de errar, e por mais que as pessoas tentam, uma hora vão tropeçar. Nos maiores homens da Bíblia Sagrada, todos pecaram. Adão errou, Caim, Abel também falhou, Noé falhou, Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, José falhou, Moisés, e vai. Só tem um homem na Bíblia que não falhou, que não errou e não tropeçou, foi Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus está aqui em nosso meio, aquele que não falha, o que não erra, o que não tropeça, o que não decepciona, está aqui nessa tarde, reconhecendo os nossos erros, nossas falhas, a limitação, e Ele é fiel, nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É um perigo julgar todo mundo por causa de um que falha. Esse povo errou, porque dois irmãos, se na época do deserto havia 50.000 levitas, no deserto com Moisés, havia 50.000 levitas. Imagine aqui nesse capítulo de 1 Samuel 6, havia muito mais, mas o erro de dois homens colocaram o pecado de todo mundo como se fossem os dois. Está errado, aleluia, não podem, tem que haver separação, e não colocar tudo no mesmo saco, porque uns falham, uns erram, mas ainda tem homens e mulheres que não têm dignidade com Deus e honra a unção de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Desprezaram o sacerdócio. Eles desprezaram o sacerdócio por causa do Ofni e Finéias, e desonraram a unção, e ao tocar na arca morreram, porque quebrou o princípio. Qual é o princípio? Aleluia. Deus disse: os meus sacerdotes consagrados com a unção, revestidos com a vestimenta sagrada, estão aptos para tocar na arca da aliança e oferecer o holocausto. Ninguém pode quebrar esse item, aleluia, porque Deus é um Deus que vela na sua palavra se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sou falho, porque eu sou um ser humano, a unção que está em mim é perfeita, e vai me conduzir por caminhos perfeitos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, a unção de Deus sobre nossos filhos, a unção de Deus que nos cobre, a unção de Deus que nos protege, a unção de Deus que nos brinda, a unção de Deus que nos dá vitória, a unção de Deus que nos dá livramento, a unção de Deus que nos cura, a unção de Deus que quebra as barreiras, a unção de Deus que quebra as maldições, a unção de Deus que quebra a ação do inferno, a unção de Deus prospera, a unção de Deus vai prosperar, é a unção de Deus que vai levar
Senhor Jesus, aleluia. Que assim exalte ao Rei com o seu glória nesta tarde, porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando morrem as pessoas, mandaram chamar alguns sacerdotes lá de Queriate. Olha a maldade deles. Já que morreu alguns de nós, chama os homens de Queriate de Jearim. Já que morreu alguns de Betsemes, chama os homens de Queriate de Jearim. Vai que morre alguns homens de lá. Aí só que eles eram espertos. Mandaram o homem, mandou o sacerdote Abinadab. Olha aí. Mandaram o sacerdote Abinadab. Era esperto. Olha a maldade. É igual o Davi. Ninguém vai pensar. Quando o Davi, ele usou o capítulo 6 de Samuel. Lembra quando Davi, ele transporta a arca do local da casa de Abinadab para levar lá para Jerusalém? Que Davi coloca a arca sobre o carro novo levado por 2 bois. Ele usou esse capítulo 6 aqui, é uma cópia da história. Aí a arca chega a um certo local, né? E a arca vai tombar, porque os animais não viram a pedra do buraco ali. O arca vai cair. O levita usava e com a mão na arca e morre. Porque nem o levita tem autorização com a mão na arca, a não ser o sacerdote. O Davi, para camuflar o pecado que ele fez, o Davi, para camuflar o erro que ele fez, ele faz Davi, manda a arca da casa de Obed-Edom, que é um filisteu. Olha o que ele está fazendo? Ele está usando o erro e para promover um outro erro maior, para camuflar o seu erro. Davi faltou humildade para Davi. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, o filisteu, aleluia. Aí está a diferença, irmão. Obed-Edom não é levita, não é sacerdote, é um gentio, é um estrangeiro, é um filisteu morando em Israel. O Davi quis fazer o quê? Que ele morresse. Morreu, sabe? Levita. Esse cara vai viver por muito tempo. Quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, o Obed-Edom teve uma coisa que Davi não teve, os Betsemitas não teve, ninguém teve. Quando a arca voltou para Israel, o texto fala aqui, Obed-Edom amou a arca. Aí está a diferença. Veja, aqui fala que a arca voltou para Israel, mas ninguém amou a arca. E quando Davi manda a arca para cá de Obed-Edom olhou a arca e disse: oh, arca maravilhosa, e amou a arca. Ou seja, Obed-Edom amou a presença, amou a glória, amou a Shekinah, amou a aliança, amou a santidade, amou a palavra, amou o Deus dos hebreus, amou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o amor à presença, aleluia. É o amor à arca de Deus, aleluia. É a glória de Deus, aleluia. É isso que faz diferença. E eu pergunto para as pessoas por quê? Porque amou a arca, a glória, a presença de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Quem ama, ama. Vou fechar porque quem ama, ama. Quem ama, Rebeca, quem ama, ama. Quem ama, ama. Quando a mulher ama o marido, o que ela faz, irmãos? Né? Quando a mulher ama o marido, o que ela faz? Faz de tudo pelo marido. Quando o homem ama a esposa, o que ele faz? Ele faz tudo pela mulher, pela casa, pelos filhos. Ele põe a vida, sabe? Ele se prontifica porque ama. Quando o namorado ama o outro namorada, o que ele faz? Vice-versa. Eles não se doam, faz. Não precisa fazer. Não, quem ama não recebe ordem, faz. Quem ama não precisa de regra, de ordenança. Não, ele vai e faz, porque ama. Quem ama, ele demonstra por ações, e as ações geram frutos, porque o amor produz frutos na vida do crente que ele ama.
Carabachura baragaia, cura baragaia. E quem ama vai na igreja com campanha, sem campanha, com pregador famoso ou não, ele vai na igreja buscar a Deus porque ama a presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Quem ama, ama. Quem ama sabe o dia do culto, sabe a hora que começa e vai porque ama. De novo a igreja é boa porque eu amo a Deus, eu amo essa presença, eu amo essa glória, eu amo. Mas não tem ninguém, não interessa, mas o grandão está lá, invadindo a minha vida, a minha casa, a minha família. O meu Deus está lá, eu amo a presença desse Deus, aleluia. Só que ama nessa tarde da glória, exalta o Rei, porque Deus é fiel, Deus é bom. Eu fui buscar madrugada, me achará, me alcançarão, porque ama a Deus, aleluia. Glória a Deus, amor. Obed-edom deu uma surra de amor. O texto fala que 3 vezes Deus prosperou tanto a casa, a família, o lar de Obed-edom, em 98 anos, veja, em 1 Samuel capítulo 6, a 2 Samuel capítulo 6, passou-se quase 98 anos. O povo não prosperou, não avançou, não cresceu, não produziu, mas um homem não israelense, filisteu, porque amou a presença de Deus em sua casa, em 3 meses. O que Deus não fez em 98 anos, fez em 3 meses. Já pensou isso, irmão? Aleluia. O Brasil não prosperar em 90 anos, mas você em 3 meses ter tanta bênção. Aquelas bênçãos retidas de 90 anos no Brasil, ser derramada para alguém em 3 meses. Aleluia. A notícia foi tão rápido, mas mais rápido que a internet da casa de Davi. Davi para realizar. O que foi? Rapaz, sabe aquele cara que escondeu a arca da casa de Filisteu para matar ele? Sei, rapaz, você não sabe nada. O que foi? Você chega lá de manhã cedo, na casa de Obed-edom, o chão da casa dele tem maná. Ele escuta, a mulher escuta, o filho escuta do maná. E quando vai os israelenses, os filhos de Abraão, que tem um pacto da intimidade, da carne, um pacto do Abraão, quando vai pegar o maná, na hora que vira as costas, vira bicho. Repete, para ter maná, repete, para ter maná, tem que amar. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou o maná. Os seus pais comeram maná no deserto e morreu, mas aquele que comer daqui do meu pão, dessa carne, nunca mais morrerá e terá a vida eterna. Eu amo maná, e nessa cidade aqui tem maná, palavra é maná, a pregação é maná, e que ama maná, a palavra pregada, essa é a vida de Deus em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Aí disse Davi, maná, Davi, sério, mas por que Davi? Porque tem que dar arca, estava ali, vaso de ouro com maná. Por causa do maná, rapaz, é mesmo. E outra, viu? Dentro da vara de Arão ofereceu. Então, o carro dele, a carne é bem, rapaz, você vai lá, parece uma Mata Atlântica. Parece um paraíso no Éden. Davi, cadê tanta árvore tinha na cara dele? E outra, foi de um dia para o outro.
É um milagre. Parece uma floresta. Rapaz, nunca vimos tanta abundância assim. Ao Davi que era filha, rapaz, é por causa da arca. Deus trouxe a essência do paraíso para a casa de Obed-edom, porque Obed-edom amou a arca da aliança. Repete, o que faz diferença é amar. Não foi isso que Jesus disse? Depois de multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? O Davi ouviu falar isso, que ele fez, quando trazia sacerdotes, levitas, na casa de Obed-edom, leva os cântaros, os tambores, os instrumentos de música, levitas, vai louvando, porque agora aprendi. Vamos levar a arca com amor e louvor. Sacerdotes não levam mais carro novo e carro novo e muito menos para animais, porque a arca não foi feita para animal levar, a arca foi feita para homem levar. Pega a arca pelo ombro, quatro sacerdotes, a cada 7 passos, para, louva, levante o altar, oferece sacrifício, dá mais 7 passos até chegar em Jerusalém. Oh, aleluia, ai Deus, agora aprendeu como me adorar na minha presença. Qual foi a recompensa de Obed-edom? Repete, quem ama a Deus tem recompensa. Qual foi a recompensa de Obed-edom? O dia que Salomão, ele construiu o templo e foi colocar em ordem o turno dos levitas, sacerdotes do templo. Davi deu a ordem lá no deserto. Filho, quando você colocar em ordem tudo dos levitas, sacerdotes, coloquem um pouco a mais sacerdotes, como exemplo, os filhos de Obed-edom como chefes e como líderes do grupo de levitas. Mas por que, papai? Para aprender como se deve amar e adorar a Deus. Ali chegava na igreja no templo, mas por que o filho de um dom israelense? Por que um filho dos filisteus é o nosso chefe aqui do grupo de adoração? Aí diz a história. É porque o pai dele nos ensinou como deve adorar a Deus. Primeiro tem que amar a Deus, a sua presença. Aleluia. Obrigado. Pensa, irmão. Sabe que judeus é meio chato. Imagina, um bando de judeus que eu estou no grupo e só lá um não-judeu lá adorando. Mas como pode um não-judeu estar comigo os judeus louvando? É porque eles sabem como adorar. Está na linha de frente. É desse jeito. O cristão que não quer amar e adorar não tem problema. Lá fora tem muito filisteu. Lá fora tem muito filisteu que pode nos dar um show de como se deve adorar e exaltar a Deus. É bíblico, não é? Pense que foi Saulo, um perseguidor da igreja, matador de crente, fechou igrejas, destruiu famílias, um homem ruim, mas Deus viu que dentro daquele homem havia um homem apaixonado por Deus. Lá fora desse tipo de jeito, tem gente na cachaça, na droga, no crime, na vida mais pobre, mas lá dentro Deus sonda, que lá dentro tem um verdadeiro e um grande adorador. E Deus salva eles lá fora, limpa, lava, perdoa, batiza, santifica, aí põe na igreja e adora muito mais que nós. Para quê? Para nos ensinar como se deve amar e adorar a Deus. Se põe de pé, Jesus. E a filha ora que